Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, você nos vê pelas redes sociais, imagens ao vivo no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, o WhatsApp para você interagir, 973350038, de novo, 973350038, e nas suas interações pelas redes sociais, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Olha, minha gente, terça-feira, a partir de hoje, uma grande novidade por aqui. Sempre às terças-feiras faremos um programa dedicado à área da comunicação, vamos falar muito da publicidade, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A Orbis, minha gente, desde a sua criação há quase 2 anos, vem ocupando uma boa fatia do mercado de pesquisas e, recentemente, o seu trabalho foi assunto de reportagem na revista Veja São Paulo, e também nos mais diversos programas de rádio e de televisão aqui na capital paulista. E a gente tem o prazer de receber nomes importantes da comunicação, nomes importantes da publicidade. Eu destaco apresento a partir de agora, Antoninho Rossini, jornalista, escritor, editor especializado em propaganda e marketing, apresentador do podcast É o que Parece. Rossini, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Você está bem? Muito obrigado, Mauro. Estou sim, estou muito interessado em conhecer esta nova fase do Gente que Fala, porque eu conheço o programa desde que nasceu, porque sempre estou ligado ao rádio, fiquei muito tempo na Rádio Bandeirantes, então tenho um vínculo muito forte com o rádio. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. E falando em publicidade, em comunicação, antes aqui da minha abertura, a vinheta que nos antecede, a vinheta de abertura do programa Gente que Fala, na voz do querido Ferreira Martins, o grande nome da locução publicitária em todo o país. Ele que nos anuncia, é com ele que a gente chega aqui todos os dias, 12:00 em ponto. Também com a gente... Pois é. Desculpa, só queria te dizer, Ferreira Martins, além de ter trabalhado muito tempo na Bandeirantes, foi o nome mais caro para ser colocado nos jingles e spots das rádios durante coisa de 20 ou 30 anos. Um cachê dele valia um carro 0 quilômetro. Ainda segue, né, Rossini? O cachê dele é bastante interessante. Eu acho até que nessa vinheta de abertura aqui, anunciando a nossa chegada todos os dias, ele deveria falar o melhor programa de debates e de entrevistas do mundo. Né? Já que ele está no ar dessa forma atualmente, né? Também com a gente o Fabiano Caldeira, publicitário, especialista em marketing político e posicionamento de marca. Tudo bem, Caldeira? Microfone fechado, Caldeira. Seu microfone está fechado. Pronto. Aí, agora abriu. Sim. Bora. Tudo bom, Mauro, amigos? Uma alegria imensa estar aqui com vocês, por vários motivos, né? A gente estava falando aqui fora do ar, ou como se diz hoje, offline, né? Que numa mesa aqui com Antoninho Rossini, com Tony Mastaler e o Walter aqui, a gente mais vai ser um espectador de luxo, né? E tem uma coisa bacana também, Mauro, se você me permite. Claro. Estava falando hoje cedo com o Roberto Freire, né? O Roberto Freire é antenadíssimo nas redes sociais e curtiu o post que eu compartilhei da publicação do Gente que Fala hoje. Ele que toda vez que está em São Paulo, sempre que possível vem prestigiar o programa, muito amigo do nosso querido Fausto, e está ligado aqui ouvindo a gente também, né? E uma alegria eu, por ser caiçara, né, saber que é transmitido por uma rádio da minha cidade de Santos também, que é a Universal, né? Sim, a Rádio Universal 810 AM em Santos, que faz parte do grupo Unip Objetivo, juntamente com a Rádio Trianon, juntamente com a Mix FM. A gente chega no litoral, em todo o litoral, por meio da Universal AM 810. Obrigado pela presença, Fabiano Caldeira. Também com a gente o Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação. Walter, tudo bem? Mauro, tudo bom? Boa tarde, Tony, Fabiano, mestre Rossini, é um prazer estar aqui dividindo essa conversa aqui com vocês, um grande prazer.
E fechando aqui o nosso time de especialistas, de nomes bacanas, importantes do meio da comunicação, Tony Mastaler, ator e publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Mastaler? Tudo bem, Mauro, como vai? Para mim é um prazer grande demais estar aqui. Poxa, Rossini, que eu sou fã de carteirinha, o Walter, que eu já tive a oportunidade de acompanhar trabalhos fantásticos, o Fabiano, então, nem te falo. Como é que o cara consegue transformar uma pedra bruta num diamante? Eu vou te contar, quem vai aprender muito aqui sou eu. E que gostoso, parabéns a vocês por essa iniciativa, que eu senti aqui na área da comunicação. Tem algumas iniciativas respeitáveis e tudo, mas falta alguma coisa com esse frescor que só o Gente que Fala consegue fazer. Parabéns. Muito obrigado a todos. Vamos iniciar aqui a nossa conversa. Eu que estou aqui numa sinuca de bico, porque tem tantos assuntos para a gente tratar, eu quero que todos falem. E aí a gente precisaria de 5 horas de programa. Mas vamos lá, vamos aqui com objetividade. Olha, gente, apesar da situação atual, o mercado publicitário brasileiro tem dado nos últimos dias sinais de recuperação, o que é ótimo para todos nele envolvidos, inclusive e principalmente para os anunciantes, que só têm a ganhar com as agências voltando a se fortalecer. Segundo o artigo publicado neste sábado no PropMark, pelo jornalista Armando Ferrentini, diz ele, entre todas as interpretações possíveis, a mais importante é que a propaganda tornou-se indispensável às empresas e seus empreendimentos, tornando-se não raro o braço direito de um sucesso empresarial. Rossini, eu começo com você. A primeira linha da nossa nota aqui, o mercado publicitário brasileiro tem dado nos últimos dias sinais de recuperação. Fala desses sinais, o que está apontando aí no horizonte? Pois é, na verdade, o Ferrentini, quando escreveu esse editorial, tem um foco muito otimista. Se a gente partir da origem, a publicidade é um dos instrumentos basilares de um mundo capitalista. Não há como você fazer gestão de negócios, gerir empresas, vender produtos, sem que haja uma comunicação perfeita. Infelizmente, nós vivemos momentos estranhos, diferentes. Pandemia, por exemplo, quem imaginou que depois de 100 e tantos anos houvesse uma que pegasse todo mundo no contrapé, especialmente o Brasil, que não estava nem preparado para isso. E soma-se a esse fator também, mano, a grande verdade é a tecnologia. Então, esta tecnologia fez com que as agências mudassem todas as suas estratégias. Hoje não precisa mais um diretor de criação estar ao lado de um redator para produzir. Essa maquininha que nós estamos usando agora, essa tecnologia que nós estamos usando agora, ela passou a ser fundamental para que as agências produzam a contento. Agora, o que o Armando disse, na minha opinião, e fui diretor do Propaganda e Marketing, é um desejo otimista dele. Está realmente começando, mas dando passos muito pequenos em função do que já representou a propaganda brasileira. A propaganda brasileira já representou 3 a 4% do PIB nacional. E hoje isso já não é tão verdade, embora, por ironia do destino, os veículos sejam muito mais diversificados. Então, é um momento que a gente tem que, tomara que o Armando esteja certo, e rezar para que tudo corra bem. Fabiano Caldeira, do ponto de vista do finalzinho aqui da fala do Rossini, os veículos bastante diversificados aí nos últimos anos, claro, com internet e um monte de opções aí. Como é que o dinheiro da publicidade está sendo distribuído entre esses vários veículos? A internet está indo para a dianteira, tomou a ponta, não é ainda o momento? Quem é que manda nesse momento agora? Rapaz, você sabe que eu vou recorrer à minha memória aqui para relembrar um fato interessante, né? Eu trabalhei quase 8 anos na Rede Globo, né, na área de marketing, né? Comecei na afiliada da Rede Globo na Baixada e depois rodei o país aí. E nesses encontros que a gente tinha, né? Eu relembro aqui o saudoso João Saraiva, né? Que era o nosso mestre lá na parte de marketing. Francisco Góes, que era um grande diretor da emissora também, num desses encontros, o pessoal comentava assim, olha, gente, vai chegar uma época que a televisão
que o nosso negócio, que é a televisão, vai poder estar aqui na palma da mão no nosso, no nosso celular. E a gente dava risada, né? Isso aí, 2000, sei lá, eu não sou muito bom de datas. Mas por que eu estou contando isso? Para ver o quão dinâmico está sendo essa metamorfose. Tem muitos amigos meus, inclusive donos de agência, tudo que comentam que o mercado está difícil. Eu vejo com um olhar que corrobora essa visão do Ferrentini. Tá? De fato, existe uma grande mudança, é uma metamorfose louca, para falar o mínimo, mas eu sou um entusiasta, a princípio, quando a gente fala da questão da mistura da indústria, da comunicação, da publicidade com o entretenimento. Né? Se a gente recorrer à literatura, aí, já que a gente tem aqui o Antoninho, que é dono de editora, tudo, o Al Ries fala no livro de posicionamento, ele fala um pouco sobre essa questão, o Perry Potter, ele fala também sobre o comportamento do consumidor, né? Mas, na verdade, essa mutação que a indústria da propaganda está sofrendo, na minha visão, é muito benéfica. Ela é estranha, de fato, somos peixes aí que estamos aprendendo a nadar novamente, mas eu vejo que com essa questão dessa fusão dessa indústria da publicidade com o entretenimento, cada vez mais merchandising, cada vez mais a necessidade de comunicação multiplataforma. Hoje em dia, eu tenho 2 filhas, elas ficam irritadas quando elas estão vendo o vídeo do Bolo Fofo no celular e entra propaganda de 5 segundos, né, no YouTube. A gente estava acostumado com 30 segundos na televisão, né, mas hoje em dia, quando a gente chegar, e eu acredito que chegaremos rápido, no ponto ideal, a tendência dessa curva é crescer cada vez mais. Só que é isso, como está mudando a situação, talvez até os vetores de análise precisam ser avaliados, porque como é que a gente vai saber o que é publicidade, o que é entretenimento, né? Então, é um desafio, na minha humilde e modesta opinião, é um grande desafio, mas eu vejo com muito, para usar uma expressão um pouco forte, eu vejo com muito tesão esse novo momento, porque é uma forma da gente redesenhar e voltar a crescer o mercado publicitário. Né? Tony Mastaller, nesse entendimento aqui do Ferrentini, entre todas as interpretações possíveis, a mais importante é que a propaganda tornou-se indispensável às empresas e seus empreendimentos. O restante aqui da frase eu até vou excluir. Mas até esse ponto, isso embute a boa e velha máxima da propaganda é a alma do negócio. Isso não se perde no tempo jamais, está presente até aqui. Você concorda? É uma verdade. Esse artigo do Ferrentini é bastante interessante no contexto todo, principalmente na energia que ele traz para esse momento atual, tão necessário dessa energia positiva, mas, mais que tudo, ele leva para a gente um conceito de que, por favor, nós estamos em 2021, se alguém, quer seja uma instituição gigantesca, ou uma microempresa, ou um youtuber, ou enfim, um político, não coloca a publicidade como uma base forte, sólida, necessária, sine qua non para o trabalho e para os objetivos que ele tem, é fogo. Eu vou te dar um exemplo, Mauro. Por exemplo, hoje você tem recursos, acabou os achismos, né? Antigamente, histórias de 1800, 1700, o cara tinha lá uma coisa, uma intenção, algo que ele queria fazer, e ele ia e fazia da cabeça dele. Pelo amor de Deus, hoje eu vejo isso o Ferrentini colocando, hoje muito claro, né? Ele está olhando para dizer o seguinte: não podemos mais ficar sem a publicidade, e ela tem recursos como, por exemplo, não fique pensando, não fique se imaginando, deixe profissionais cuidar. Por exemplo, a propaganda, né? A pesquisa. A pesquisa hoje é uma pedra fundamental que vai trazer informação para a pessoa estrategicamente tomar as atitudes dela. A publicidade usa muito da propaganda e usa muito da criatividade, que são pessoas especialistas nisso, em atingir o objetivo. Então, eu acho, e eu pego aí a frase do Ferrentini nessa parte destacada, de que, graças a Deus, nós estamos vendo um número muito grande de pessoas que acordaram e falaram: não, espera aí,
Isso não é caro, não é nada. Isso é só uma questão da gente ir ver e conversar e entender e colocar na mão de profissionais. E com isso, eu vejo que a gente acaba chegando num sucesso muito mais rápido e muito mais sólido. Eu estou muito feliz com esse momento. Walter Lagoa, a pandemia trouxe uma série de mudanças, coisas inimagináveis. A gente está aqui no Zoom, ferramenta de videoconferência, fazendo um programa de rádio. Nosso áudio está indo para a rádio e as nossas imagens aqui indo para as redes sociais. Então, é uma coisa que... E eu estou em casa, e vocês estão aí nos seus respectivos escritórios ou em casa também. É uma coisa inimaginável até pouco tempo atrás. O Fabiano destacou, ninguém acreditava que a TV ia aparecer na palma da mão de cada um, e nesse ponto chegamos. Para onde caminha a publicidade depois desta pandemia? Olha, você sabe que existe um conceito, Mauro, que eles falam que é o mundo VUCA para o mundo BUNNY, né? Que é o mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Então, a primeira coisa que eu quero deixar é que não tem para onde ir, a gente não sabe, cada dia é um dia. E talvez a agilidade e a nossa abertura para entender esse momento seja o mais importante para a publicidade. Porque antigamente era muito fácil, né? Você ia lá numa área, pegar um horário nobre de uma grande TV e pagar milhões para ia ter um retorno. Hoje em dia isso é pulverizado no Instagram, no Facebook, com influenciadores, com uma menina de 18 anos que está falando e apresenta o produto. Por exemplo, agora eu vi uma cerveja, que se eu não me engano é da Ambev, que vai ser lançada, eu não vi uma propaganda dela em nenhum lugar. Mas no Instagram eu vi gente bebendo a cerveja, falando da cerveja, que começou a cerveja. E de repente a cerveja já está sendo vendida, mas eu vi nenhum cartazinho dela, em lugar nenhum. E isso está revolucionando o mercado, né? Porque antes até a experiência de se comprar um carro agora, o consumidor ele quer uma coisa muito customizada. Não é assim para o Walter faixa de 40 anos, é Walter, 43 anos, que mora em tal lugar, que tem 2 filhos e que tem tal gosto. Como a pessoa chega em mim? Tem que ser personalizada a experiência da publicidade. Ela tem que falar diretamente comigo, nem mais com um grupo, porque o grupo também já não vai representar. Então, acho que o desafio é entender que a mudança é rápida demais, o que é hoje já não vale amanhã, e você ter esse jogo de cintura para abarcar essa mudança. Agora, nessa situação toda, desse exemplo que você falou da cerveja, vamos pegar esse exemplo. Como é que fica a cadeia de todo o sistema de propaganda? Você tem o cliente, você tem a gente. Como é que está tudo isso? Quem é que está sendo mais sacrificado nisso? Quem é que está se dando melhor na cadeia? Eu acho que na questão de estratégia, a agência de publicidade é central ainda. Ela tem que identificar quais são os canais que estão chegando e que estão dando visibilidade e dando retorno. Agora, dentro da cadeia do que era o comercial comum, você produzir um grande comercial, fazer um grande vídeo, contratar uma equipe para depois produzir, eu acho que isso está sendo mexido. E agora, como isso vai sendo colocado, eu realmente não sei te responder. Porque, assim, a cadeia sofreu um abalo. A publicidade, de maneira geral, sofreu um abalo. Eu atendi, por exemplo, o Grupo ABC, que hoje é o Minicom, né, com grandes agências de publicidade. A grande questão deles é que teve um texto de um publicitário que eu esqueci o nome, que falou: a sensação agora, às vezes, é de que você chegou no final da festa, a bebida acabou, os 3% que representavam o PIB, que tinha muito dinheiro rodando, já não tem os 4% do PIB, isso de repente deve ter caído para 1/10 desse valor. Então as ações têm que ser muito pontuais, você tem que acertar o alvo. Ou você acerta o alvo, porque talvez você não tenha uma segunda chance, mas ou tem que ser rápido. Não acertou agora, daqui 10 minutos você tenta de novo e acerta. E é esse alvo aqui é difícil de ser encontrado, que é o grande desafio desse momento. Né? Mauro, me permite só colocar uma pitadinha no angu? Eu acho que o grande desafio dessa nova cadeia está exatamente na agência de propaganda, na agência de publicidade de propaganda. Tá tudo caindo por terra. O conceito, como o Antoninho disse aqui, da questão da dupla de criação, diretor de arte, redator, esse conceito também está sendo questionado. Hoje em dia, os diretores de criação quase que fazem aquele brainstorm e depois passam para as duplas, mas não há mais essa necessidade física, né, de estar colocado. E a questão da multiplataforma está dando um nome, amigo, porque antigamente juntava... Eu sou redator de formação, então eu recebia o briefing,
olha, tem que fazer um spot de 30 segundos aqui para a rádio tal, tem que fazer um anúncio de capa de página inteira para a revista tal, e toca o barco. Hoje em dia, como o Walter bem colocou, é muito dinâmico. Como é que um redator vai escrever para um influenciador digital falar sobre a cerveja tal? Né? Tanto que eu mesmo, eu tenho 44 anos, eu estou fazendo um curso, eu e a minha esposa, a gente está fazendo um curso de marketing digital com um guri de 22 anos. Né? Então, assim, eu até brinco com ela, caramba, eu estou me sentindo muito velho, porque eu era redator, e agora eu estou aprendendo a fazer copywriting e storytelling para rede social, sabe? É muito interessante essa dinâmica. Mas, desculpa, já que ele está botando mais uma colher nessa sopa aí, eu só queria dizer o seguinte, você está fazendo um curso agora para entender o que está acontecendo nesse momento com os jovens de 20 anos, 22 anos. Mas presta atenção, esses jovens de 20, 25 anos, daqui a 4 anos, serão velhos para a própria profissão, porque a dinâmica é tamanha que ninguém sabe aonde vai parar esta roda. Então, a propaganda não está ainda ajustada a essa nova realidade. Antigamente, você chegava na região dos Jardins, na porta dos grandes restaurantes tinha os carrões, e eles ficavam lá de propósito para dizer quem estava lá era o Washington Oliveto, quem estava lá era o Cláudio Carillo, o Dalton Pastore, e hoje não tem mais nada disso, acabou, a nova realidade mudou este cenário de uma forma tamanha que o que disse alguém aqui agora há pouco, já o que vale hoje não vale amanhã e, pior ainda, como será o futuro, ninguém sabe. E não é só na propaganda. A gente começa a falar em algoritmos. Eu vi aí algoritmos, eu vi o Walter Longo outro dia numa palestra, que ele é especializado nisso, comandou uma boa parte do grupo Omnicom, ele dizendo que ninguém sabe para onde nós vamos. Então, falar de propaganda, a gente teria que reconstruir todo o sistema de relacionamento humano. Não se compra mais algo por impulso e tem que ser um tiro bem dado, bem focado, para não se perder a oportunidade. Então, o Ferrentini, meu irmão, meu amigo pessoal, como eu disse, trabalhei no caderno dele, ele está sendo otimista, e que bom que ele está sendo otimista, porque ele tem um jornal, ele tem meios para poder fazer com que haja uma dinâmica maior na propaganda, mas ela não está com nada disso, não. Se tem um setor que está crescendo, é da mídia exterior, e ela também tem focos determinados, porque uma boa parte está fora do quadro. Meio-dia e... Eu vou para o intervalo, gente. Já que a gente está falando de propaganda, a gente precisa fazer essa pausa. Senão, temos os nossos anunciantes aqui, né? Então, 12h24 agora. Aquela novidade que eu contei para vocês. Estamos agora todas as terças-feiras, iniciando hoje, com essa conversa sobre o mundo da comunicação, sobre o mercado publicitário, o mercado do marketing, da propaganda, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, a Orbis, que desde a sua criação há quase 2 anos vem ocupando uma boa fatia do mercado de pesquisas, principalmente do governo federal, e a Orbis, recentemente, em reportagens das revistas, da revista Veja São Paulo e nos mais diversos programas de rádio e televisão aqui da capital paulista, portanto, o Instituto Orbis apoiando a gente nessa iniciativa de falar do mercado da comunicação todas as terças-feiras no programa Gente que Fala. E nós vamos para o intervalo, em 30 segundos a gente volta com mais um pouquinho dessa conversa. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon.
Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. 12h26, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Nossos assuntos agora, a partir de hoje, todas as terças-feiras, falando aqui da publicidade, da propaganda, do mundo da comunicação, do mundo do marketing. Mais um assunto aqui para os nossos entrevistados, para os nossos especialistas. Olha, pelas estatísticas de acesso, podemos constatar que as redes sociais deixaram de ser apenas uma forma de manter contatos e passaram a ser fonte de informação, atração de clientes, publicidade, oportunidade e também lazer. Para a maioria dos usuários, o acesso passou a ser uma necessidade constante, mas as redes sociais trouxeram um viés muito perigoso, muito perigoso, que são as fake news, definidas por alguns especialistas como notícias inventadas e manipuladas com o intuito de viralizar na rede, atraindo com um pretenso verniz jornalístico a atenção do público e o resultado financeiro vindo de cliques e visitas na página. Walter Lagoa, eu começo com você esse tema, o impacto nas redes, o impacto das redes sociais no mundo da publicidade, no mundo da propaganda. Das fake news? Especificamente, dessa questão, eu tenho uma visão muito própria, né? A fake news, por exemplo, por si só, é uma má fé, né? A pessoa divulgou uma notícia falsa, sabe ter essa intenção. O que faz levar adiante uma fake news? Aí nós vamos falar da pós-verdade. O que é a pós-verdade? Não interessa os fatos, interessa que está alinhada com as minhas crenças e tem alguma base na minha realidade de mundo. Então, por exemplo, se alguém começa falando, olha, porque a política todo mundo é safado, só ladrão, só roubo, tudo mais. Beleza, dentro da minha crença eu acredito. Dali para frente, se é verdade ou não é, se a pessoa roubou ou não roubou, eu já comprei. Porque se alinhou com um sentimento, uma emoção minha. E eu acho que isso tem a ver, mais profundamente, agora eu vou desdobrar aqui, isso é uma viagem que pode ser minha, mas eu gostaria de saber da opinião de vocês. Então eu tenho alinhado agora, não interessa o fato, interessa a minha emoção, certo? O que eu sinto em relação ao mundo. O que eu acho que o mundo inteiro, de certa maneira, a desigualdade aumentou. Então, a maioria da população mundial tem menos acesso a bens de consumo, à educação, à saúde. Então, ela vai afetar o quê? A pirâmide de Maslow. Lembra? Aquela que é, vamos pegar na base é o quê? As questões do organismo, né? É o alimento, essas questões básicas. Depois vem segurança, depois vem bem-estar. Quando a gente começa a afetar isso, acho que vai vindo uma revolta, porque eu perdi bem-estar. Eu perdi acesso. Então a revolta é um pouco generalizada. Não interessa se é a direita, a esquerda ou no centro. Todo mundo perdeu de alguma maneira, a não ser no topo da pirâmide. Então, com esse sentimento de revolta, abarca todo mundo. Eu sinto que todo mundo tem uma indignação, e aí pouco importa o fato. Importa que eu estou indignado, importa que eu perdi, importa que eu tenho menos acesso. E meus filhos vão ter menos acesso. Então, eu acho que abriu essa porta para fake news e para falta da razão, do ponderamento. É uma sensação que eu tenho, sabe? E que é terrível, né? Tony, compartilha da avaliação do Walter? Olha, completamente. Só aproveitando aquele gancho, a mensagem que ele citou do bloco passado foi do genial Washington Oliveto, quando ele diz que está um clima de que nós chegamos no final do baile, as mulheres bonitas já foram embora, acabou a bebida, né? Mas, assim, isso são épocas que vão virando, né? Mas, voltando, eu acredito e compartilho completamente no seguinte sentido. O que hoje a gente chama de fake news sempre existiu, né? Desde o primórdio lá atrás, a mentirinha, olha, você precisa acreditar que aquela pessoa ali, ela é má, viu? Ela é má, e, na verdade, ela era boa. Então, toda a literatura mundial, todas as coisas, vários clássicos estão em cima dessa questão da mentira. O que aconteceu é que a tecnologia criou uma reverberação extremamente grande, ágil e rápida. Mas, como força existente, a publicidade também tem que tomar cuidado. Vários produtos sofrem com fake news, né? E achamos uma cabeça de boi dentro da garrafa da Coca-Cola. A gente lembra dessas coisas assim que eram muito, né? E aí já tinha um problema, a Coca-Cola tinha que se movimentar com aquele gabinete de crise para ver, porque aquilo começava a pegar corpo. Então, ela está aí, ela padroniza um novo entendimento, ela é algo que nós temos, como sempre tivemos que fazer, lutar por uma questão de verdade,
E eu quero fechar essa minha fala dizendo a vocês o seguinte: de tudo isso, e eu estou adorando aqui as colocações e aprendendo muito, como eu tinha certeza que ia, o que sempre me destaca é que se você faz uma peça, seja ela qual for, um texto, um vídeo, uma foto, algo, mas que eu consigo comunicar para essa pessoa, no coração dessa pessoa, com uma mensagem clara, profissional, bem feita, tranquila, você consegue ainda chegar lá, em qualquer plataforma, em qualquer coisa. O que eu quero dizer é que a essência ainda é boa. Está se movimentando muita coisa. Quando eu tinha 8, eu vou fazer 61 anos. Quando eu tinha 8 anos, eu acordava mais cedo na minha casa, porque tinha a televisão não tinha 24 horas, então, às vezes eles tocavam trilhas de comerciais e depois vinham os comerciais. E eu era encantado, tinham fantásticas coisas, Machu Picchu, Veneza, uma trilha sonora, eram verdadeiras obras de arte. Isso eu vou fazer 61, eu lembro até hoje. Então, quer dizer, estas coisas marcam. Se você pegar o coração da pessoa, estando ela, como o Walter falou, e bem falou, revoltada, ou isso ou aquilo, se você chegar no coração dela, você não sai mais de lá. Fabiano, essa questão de publicidade com fake news habitando o mesmo ambiente das redes sociais, como é que o mundo publicitário consegue se separar daquilo que é mentira, daquilo que, digamos, vou até usar o termo, aquilo que é podre dentro das redes sociais e que a gente, muitas vezes, vê muita gente dá atenção àquilo? Bom, você sabe que eu sou publicitário de formação, mas eu me especializei muito em marketing político, né? E, rapaz, pense num trem, como se diz lá em Minas, que dá trabalho essa tal de fake news em campanha de propaganda política, né? Para você ter uma ideia, nessas últimas eleições, nós tivemos colocado nas estruturas das campanhas que nós trabalhamos um departamento, vamos chamar assim, anti-fake news. Né? Antigamente eu tinha só a equipe de criação de campanha, depois isso aí evoluiu para a equipe de criação on e equipe de criação offline, né? Que é um termo que eu não gosto muito, mas enfim. E recentemente, além da equipe de criação on, da equipe de criação offline, a gente tem a equipe que uns chamam de gestão, de branding, que é outra coisa que não tem muito a ver, mas de investigação, enfim. Se resume em uma garotada, por exemplo, de seis garotos aí, trabalhando 24 horas por dia para fazer o monitoramento de fake news. Isso aí impacta de uma forma brutal, assim, tanto na gestão de campanha quanto na gestão de um produto. Então, se eu levo isso para a indústria de publicidade convencional, o que mais cresce hoje dentro desse nosso mercado são empresas de monitoramento de marca. A gente mesmo já trabalhou aqui, não vou fazer merchandising, mas existem empresas especializadas em saber o que os internautas estão falando sobre determinada marca. Por exemplo, no Twitter, que é uma plataforma que a gente usa menos aqui na publicidade, eu consigo chegar, como o Walter colocou, né, no nível individual. Olha só, eu sou gestor da marca Orbis, por exemplo, e eu compro essa plataforma, e aí eu vou saber que teve um guri no interior do Ceará, na cidade do Cabrobró, que disse que a Orbis é um instituto de pesquisa bacana. Olha que loucura isso, né? Então, assim, para responder de uma forma direta a tua pergunta, impacta, de novo, bebendo aí na fonte do Rossini, é uma nova relação humana, é um novo modelo de negócio que tem que ser tratado, e a gente cada vez mais tem aquela sensação de que está atrasado, né, na gestão disso aí, mas é uma coisa que é inerente aos dias de hoje, né? Não tem jeito. Rossini, pelo relato aqui do Caldeira, quer dizer, a gente sabe, mas aqui a gente constata, né? Está indo muito dinheiro para o combate à fake news, como nunca foi, como nunca
houve essa preocupação, dinheiro que deveria estar indo para outras áreas aí do anunciante, né? Pois isso é uma verdade, isso a gente comprova constantemente. Agora, esta figura tenebrosa do fake news, ela foi criada justamente... Não foi criada no Brasil, evidentemente, até pelo nome, mas esta figura, esta máquina meio diabólica, ela funciona muito bem na área, especialmente da política, porque se a gente for levar em consideração hoje, há uma quantidade enorme no Facebook, no Instagram, de mensagens provocando, mentindo, fake news, mentindo claramente um fato contra um determinado político para criar uma reação no sentido de dar visibilidade a que essa roda continue rodando contra aquela pessoa. Olha, em termos de governo, hoje, eu diria que não há nenhum governo que não seja o governo federal que gaste tanto dinheiro para fazer essa máquina do fake news funcionar. Não sei até onde vai, porque outro dia eu fiz um artigo para o Ed News, onde eu sou conselheiro, dizendo que, Dória, cadê a sua estratégia? Mostrando que ele fazia todos os dias uma reunião com a imprensa para discutir os próximos passos em relação à vacina. E, de repente, uma pequena nota de 5 linhas chamando o nosso governador, os nomes mais estranhos do mundo, e dizendo que ele era mentiroso, que ele era isso, que ele era aquilo, desviava toda a atenção de um fato que era muito mais relevante. Então, essa máquina do fake news, ela vai dar muito trabalho e ninguém, continua insistindo, hein? Como disse o Walter lá, ninguém sabe que direção ela vai. Ela está absolutamente espirocada. Quem der mais dinheiro, quem tiver uma ação nos algoritmos com muito mais competência, vai mais longe. Infelizmente, essa é a verdade. E a propaganda perde com isso. Você acompanha... Só um input rapidinho? Claro. Ouvindo a rádio ontem, estava em São Paulo ouvindo rádio, e a notícia é que o ex-presidente do Barcelona foi preso, né? E uma parte da engenharia do mal aí que ele criou foi contratar uma consultoria com um objetivo específico de difamar os seus inimigos políticos. Pronto, ou seja, é o que acontece, né? É o que acontece aqui. É o que acontece aqui. E a gente sempre, com eufemismos de linguagem, procurando disfarçar, nós estamos perdendo muito tempo de ver toda essa bandalheira que está acontecendo. Que não é só na propaganda, a gente sabe, mas a propaganda, que é o elemento que reverbera os entusiasmos, os sentimentos das pessoas, essa área está sendo severamente prejudicada. Eu só queria trazer um dado aqui, Mauro, rapidamente. Fala, Walter. Você tem que entrar no comercial, desculpe. Não, pode concluir. Aí eu já. Não, por exemplo, no seu final eu vou. Os ataques iniciais ao Senado, quando começaram a laçar o Inter, esse pessoal todo, imagina, eles começaram a perceber, e demoraram a ter resposta, agora já tem resposta para isso. Mas, por exemplo, um ataque sai de uma conta, 2, 3, 5 contas, em 5 minutos já atingiu 65 mil contas, com robôs e não sei mais o que. Algoritmos, é isso aí. Algoritmos. E aí você não tem controle, porque aí vem conta de fora, que manda para, sei lá, para a China, Indonésia. Até você rastrear isso é complicado. Agora também, na contramão, a face boa dos algoritmos também, que eles existem também para sanar. Vai ser uma briga de gigantes. Faltando 20 minutos para 1, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Toda terça-feira agora, um papo sobre comunicação, propaganda, marketing, publicidade, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Antes do nosso próximo tema por aqui, mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha a gente. Olha, a Covid-19, pessoal, infelizmente ainda circula pela nossa cidade, mas neste ano a gente já consegue ver a luz no fim do túnel e nessa luz dá para ler uma palavrinha, vacina. É isso aí, a vacina chegou e a Prefeitura de São Paulo está vacinando a população da cidade, começando pelos profissionais de saúde e pelos idosos. Se a Prefeitura está fazendo a parte dela, né, minha gente? A gente não pode se esquecer de fazer a nossa. E os cuidados que a gente vem tomando já há quase um ano
devem continuar até que todos estejam vacinados. E quais são esses cuidados? Vamos relembrar cada um deles. Quem precisar sair, não deve se esquecer da máscara, tem que lavar bem as mãos com água e sabão, usar álcool gel sempre que possível e fora de casa, claro, manter o distanciamento social e evitar as aglomerações. Além disso, se você puder ficar em casa, se você tem trabalhos a serem feitos em casa, está em home office, continue assim, continue em casa. A gente já consegue ver a luz no fim do túnel e com todo mundo se cuidando e com a Prefeitura de São Paulo vacinando, a gente vai deixar essa pandemia lá para trás. Mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha o programa Gente que Fala. Faltando 19 minutos para 1. Mais um tema por aqui. Em toda virada de ano, as empresas e o mercado publicitário costumam traçar suas estratégias para o ciclo seguinte. Em 2020, a gente viu que a pandemia comprometeu todo o planejamento, forçou uma mudança de rota, agências e escritórios se adaptaram ao home office e o isolamento social mudou as formas de consumo, de buscas por conteúdo e até mesmo de estilos de vida. E a propaganda, claro, teve que se adaptar a tudo isso. Rossini, como é que você adaptou a sua rotina aí do seu trabalho no mundo da propaganda? Como é que foi esse reencaixe nessa mudança de rota por conta da pandemia no ano passado? Bom, de verdade mesmo, eu sempre vivi no mundo da propaganda, mas sem ser sequer um redator especializado. Eu sou um jornalista de formação e sempre fui comentarista, especializado na área de marketing e propaganda. Quando eu abri a minha editora, que já tem alguns anos, eu montei um home office. Por quê? Para falar com o diagramador que mora na Zona Leste, aqui de São Paulo, fica mais fácil eu poder trabalhar com as pessoas a partir do meu escritório. Então, houve uma pequena mudança. No podcast que eu faço juntamente com o Zé Francisco Queiroz, que foi vice-presidente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, nós fazemos presencialmente. E é muito gostoso. As reuniões que eu tenho, eu marco com antecedência. Por exemplo, saindo daqui, eu tenho uma reunião para discutir um livro que eu vou produzir muito brevemente, mas as pessoas já vão de máscara, cada um obedecendo uma distância. A gente acabou criando essa educação. Então, não houve uma substancial mudança, houve um entristecimento, a gente ficou mais triste, a cidade ficou, parece que, doente. Então, você não vê mais a alegria nas fisionomias. Isso eu acho que é fundamental, porque cada vez que você sai na rua, as pessoas estão distantes da realidade, estão perdendo o que é de mais nobre no brasileiro, que sempre foi, essa alegria na fisionomia, esse gingado, esse prazer de estar conversando e abraçando. O brasileiro é o único que beija as pessoas dos dois lados da face, ou o homem ou a mulher. Isso acabou. Então, traz um estranhamento muito grande. Agora, eu me ajustei porque, em função até do meu novo rumo de vida, eu posso trabalhar, graças a Deus, a partir da minha base operacional, que era 1/4 do meu apartamento, que é relativamente grande, de montar aqui um escritório. Mas eu falo constantemente com Luiz Lara, por exemplo, vou falar agora, sair daqui, vou falar com ele. Então, eu não tenho essa dificuldade. O que acontece, eu acho que é com todo mundo, é uma tristeza. Eu sinto que as pessoas estão com o coração magoado. Tony, vou pegar um gancho aqui legal do Rossini. Ele falou dos 2 beijinhos no rosto, que não acontece mais, um de cada lado, né? Aquele terceiro para casar, então, nem se fala, né? Acabou mesmo. É verdade, é verdade. Eu acho assim, eu concordo e o Rossini falou muito bem, a cidade entristeceu, a coisa está muito complicada, mas eu faço coro com a turma do vamos andar para frente, vamos seguir, vamos cuidar muito. Pô, eu acho estranho as pessoas reclamando da história da máscara. Pô, ela, antes de tudo, antes de Covid, ela é uma questão higiênica para caramba, e todos descobriram isso. Com o Covid, você olhou e falou, cara, como é que eu ia num por quilo, todo mundo naquela fila louca de por quilo, pegando as coisas? Aí você falou, pô, isso é meio complicado. Então, assim, trouxe novos conceitos. Já que deram limão,
bora fazer essa limonada. Se marcar bobeira, vou fazer uma caipirinha, sabe? Mas, poxa, vamos olhar, né, para esse negócio. Aqui, olha, cara, eu já gravei comercial aqui na minha casa, já recebi equipe, já fui gravar fora, estava com um pouquinho de medo de avião, já fui com a minha mulher viajar, voltei. Ela e eu tivemos Covid em maio do ano passado, e com a graça de Deus conseguimos sair, mas já perdemos muitos amigos, uma tristeza muito grande, amigos queridos que eu estou chacoalhado, mas nós temos que seguir em frente. Eu acho que até o papel, enquanto ser humano, e o papel da nossa área é transmitir à nossa gente, ao nosso público, coisas boas, energias boas, para que a gente vá seguir em frente. E vamos se adaptando. Eu sinto uma saudade incrível de muitas coisas. Eu não vejo meus irmãos, que eu tenho uma frase, quem me conhece sabe, eu tenho a sorte de ter meus irmãos como meus amigos e meus amigos como meus irmãos. Então, assim, é difícil ver as pessoas, ver meus afilhados que eu amo. Pô, sabe, complicado isso. Mas, assim, não posso me abater, não. Então, vamos em frente, vamos lutar contra essas imbecilidades que só atrapalham o final dessa maldita pandemia e vamos em frente, sabe? Que eu tenho certeza que vamos passar disso tudo. Walter Lagoa, e nessa mudança de foco, né? As pessoas mais em casa, buscando conteúdos de forma diferente, como é que a publicidade se adapta neste momento? A gente já conversou aqui nos blocos anteriores sobre a televisão na palma da mão e toda essa convergência de mídias, né? Mas mais do que isso agora, as pessoas estão muito mais online do que estiveram antes. Exatamente, eu acho que traz um impacto enorme, né? Para falar, por exemplo, um pouquinho, o LinkedIn fez uma pesquisa mundial ano passado na sua base e falava assim, bom, comunicação é a soft skill, né, mais procurada pelos recrutadores. Por quê? Porque hoje, eu acho que a publicidade, todo mundo assumiu o protagonismo. Todo mundo teve que virar apresentador, entre aspas, e estar na frente de uma câmera. E na verdade, tem uma mudança de comportamento que não adianta mais você desempenhar a função que você desempenhava. Você tem que falar sobre ela e você tem que produzir conteúdo, seja dentro de uma agência de publicidade. Não adianta mais você ser só o redator. Você tem que falar sobre o que é ser redator, o que envolve. Se você está pensando, se você é o dono de uma agência de publicidade, você também tem que vir para frente. Todo mundo tem que dar a cara agora. Entende? Para mudar o diferencial. Porque o diferencial agora tem um monte de gente capaz no mercado. Tem muitas agências boas, tem muitos publicitários bons. O que vai ser o diferencial? É eu olhar para você e falar, eu quero trabalhar com você. Então tem um aspecto humano que eu tenho que ver você olho no olho. E essa é uma oportunidade que é um pouco que parece que vai na contramão. Lembra que antes os contratos eram no fio do bigode, você não precisava assinar nada porque você confiava? De certa maneira, existe uma mudança também. Porque você vai começar a olhar para as pessoas. O que vai definir, às vezes, não é tanto a capacidade. Tem muita gente capaz no mercado. Agora, a questão você gera empatia? Você passa confiança? Eu quero trabalhar com você? Porque é isso que vai ser o processo decisório das contratações e das campanhas e tudo mais. Faltando 11 minutos para uma edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, agora sempre em parceria com a Orbis, Instituto de Pesquisa. A nossa conversa por aqui hoje, o mundo da comunicação, da publicidade, da propaganda, do marketing. Nós vamos para mais um intervalo. Neildo Neres com a gente na nossa sonoplastia. Em 30 segundos a gente está de volta. Até já. Trianon AM 740. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Faltando 10 minutos para uma, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Comunicação, Instituto Orbis de Pesquisa, falando aqui sobre comunicação, publicidade, propaganda e marketing. Pessoal,
Temos muitos assuntos aqui na nossa pauta ainda, mas o tempo se esgotando. Temos perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas. Eu vou começar aqui com o Fabiano Caldeira. Fabiano, a Juliana Rocha acompanha a gente, a nossa audiência no Instagram, e ela quer saber o seguinte, e vou pedir brevidade a todos, porque tem perguntas para todo mundo, tá bom? As empresas já estão preparadas para lidar com o público da internet, ou seja, com um canal de mão dupla na comunicação? Pergunta da Juliana Rocha, Fabiano. Não, estão aprendendo, estão aprendendo. É um caminho a ser trilhado aí e a gente está nesse passo a passo. Existe o diagnóstico muito claro, né? Recorrendo novamente à literatura, Kotler ele coloca isso muito bem. Hoje em dia, a comunicação publicitária tem que ser uma via de mão dupla. Hoje em dia, o consumidor é o principal ativo da comunicação. Então, longe disso, e isso, na minha opinião, é muito saudável, muito salutar. Walter Lagoa, o que mudou na comunicação dos políticos com seus eleitores nos últimos anos e o que precisa mudar? Pergunta da Eliane Carolino, nossa audiência no Facebook. Olha, rapidamente, se a gente pegar lá o Sarney, Tancredo, era brasileiro, existia distância, existia o rádio, era o discurso empolado, né? Aí depois a gente veio aproximando, a coisa ficou na mão. A coisa ficou na mão e ficou olho no olho. Virou uma conversa muito próxima. E hoje, as pessoas não querem mais essa forma. As pessoas querem simplicidade na comunicação, elas querem intimidade. Então, mais do que você se colocar com uma retórica, uma fala rebuscada, a pessoa vai valorizar o ruído, que é a humanidade. Quando eu falo de ruído, é a humanidade. A gente gagueja, a gente tropeça. Mas mais importante do que isso é que a gente esteja alinhado com o que a gente sente. Porque o pessoal percebe se está mentindo ou não, se você se importa com aquilo. Walter, só complementando o jogo rápido. Sim, nessas últimas eleições, um fato super interessante. Vídeo que nós fazíamos para a internet, quando a gente colocava uma vinheta bacana, diminuía o engajamento. Olha que interessante. Só para corroborar o que o Walter falou, da simplicidade. As pessoas querem a coisa do Big Brother, né? Você quer ver essa pessoa sem muita maquiagem, sabe? Não quer Walter, ver com a camisa. Isso, fazendo um paralelo com a publicidade, o que as pessoas querem é ver gente como a gente, né? Então você não tem mais na publicidade aqueles vozeirões, aquelas coisas impostadas. Você tem a interpretação natural, porque as pessoas querem se ver na publicidade como de fato elas são, né? Perfeito. Eu preciso me reconhecer, né? Eu preciso ser visto, eu preciso olhar lá e falar, pô, me representa, esse sou eu. E por isso que às vezes a indignação cabe tão bem para vários candidatos, né? Porque todo mundo está indignado. Se a pessoa está indignada, fala, pô, ele me representa a minha indignação, pelo menos. Exatamente. Mas vai mudar, né? Por isso que não pode ter aquela maquiagem, o político não pode ter aquela maquiagem, ele tem que ser a autenticidade pura. Perfeito, é isso mesmo. Vamos lá, seguindo aqui para mais uma pergunta, Rossini Vera Lima. A Vera Lima, Rossini, está com a gente no Facebook, ela tem uma pergunta interessante. Ela quer saber por que não há mais grandes ídolos na propaganda, como foram Washington Oliveto, Nizam Guanais, Alex Pericinoto e tantos outros. Aí ela pergunta, a publicidade saiu da moda? Certamente não saiu, mas esses nomes ela lembrou bem aqui, hein? Obrigado, Vera Lima. Você matou a pau. Ocorre que o Walter, que acabou de falar aí, disse que tudo que tinha que dizer. As pessoas querem ser gente como a gente. Então, esses gênios criativos que você se refere marcaram uma época da maior importância para a propaganda mundial, viu, Vera Lima? Mundial. Quando você fala em Washington Oliveto, que passa metade do ano em Washington, em Londres, e você pega infelizmente morreu há 2 semanas de Covid, um Alex Pericinoto, você falava de nomes que representavam a propaganda no mundo. Por causa dessas figuras exponenciais, é que a propaganda brasileira passou a ser respeitada no mundo. Vera Lima, vou te falar bem baixinho e no ouvido, eles não voltarão mais. Agora vai ser gente como a gente e engolir a seco. Eu fico triste como você, mas não fala nada para ninguém. Obrigado, Vera. Tony Mastaller, Renato Braga, nosso canal no YouTube, ele pergunta, com a verba reduzida no mercado, a estratégia se torna cada vez mais importante? Não tenha dúvida disso. A estratégia é cada vez mais importante e a gente teve que aprender a duras penas de que a verba, na verdade, não era tudo.
saímos de uma fase de milhões para fazer um vídeo que ficava realmente fantástico e tivemos que chegar num orçamento hoje que mal cabe para comprar um sapato, uma calça e uma camisa. Mas você teve que se reinventar, você teve que criar. Isso, de alguma maneira, te instiga a novos caminhos, a novos estudos. Então, eu sou suspeito para falar. Para mim, estratégia é tudo. E a última pergunta aqui, Fernanda Franklin com a gente no Instagram. Rossini, bem brevemente, ela pergunta... dizem que nos períodos de crise a criatividade aflora. Isso está acontecendo agora? Oi, Fernanda, obrigado pela pergunta. Pode estar até acontecendo, mas não é mais com o mesmo ferramental que a propaganda fez uso até 10, 12 anos atrás. Agora tem essa tecnologia. Essa tecnologia demanda recursos que nem sempre estão adaptados à cabeça dos grandes criativos. Então, desculpa, você vai se decepcionar, mas aquilo que você viu na propaganda, que se consagrou em grandes álbuns, em grandes galerias criativas, isso vai ser difícil, muito difícil a gente ver de novo. Portanto, até vou aproveitar, deixa, no podcast É o que Parece, eu e o Zé Francisco Queiroz falamos justamente de propaganda que marcaram época, porque essas não voltarão mais. Antoninho Rossini, você está com a palavra, o nosso tempo acabando, 5 segundos para a sua despedida, a gente parte para os demais. Vamos lá. Pelo amor de Deus, eu só tenho que agradecer, que ambiente agradável, eu fiquei muito feliz, agradeço o Fausto, todos vocês aí que trabalham maravilhosamente bem, Mauro. Olha, sucesso, sucesso, sucesso. E obrigado, pessoal, pela companhia, aprendi muito também, esse convívio, aliás, é muito agradável, dá uma injeção de ânimo. Fabiano Caldeira, sua despedida, bem brevemente. Jogo rápido, feliz demais, grato demais. Obrigado ao Walter, ao Tony, Rossini, você, Mauro, e o nosso querido Fausto. Um beijo para todo mundo e finalizo minha parte falando aqui o seguinte, lembrando o Luiz Lara, que o Rossini falou aqui, que eu vi uma palestra dele quando era aluno. O último que ganhou dinheiro com comunicação, com feeling, foi o Morris Albert. Então, vamos ficar ligados agora na hora isso aí. O bom e velho Maurício Alberto, com feelings, sem seus sentimentos. Bem lembrado, hein? Walter Lagoa, sua palavra final. Obrigado, muito bom o bate-papo aqui. Tem muita coisa para falar. Eu queria falar da geração prateada, viu, Rossini? Mas agradecer ao Fabiano, Tony, Mauro, Fausto, e dizer que é o seguinte, o produto agora é você. Então, se trabalhe na comunicação. Tony Mastaller, palavra final. Olha, gente, só alegria. Muito obrigado. Eu queria mesmo que isso aqui tivesse umas 5 horas, assim, mas a gente está puxando a linha para que esse horário seja ocupado por nossos colegas. Pô, um prazer inenarrável. Gratidão. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela presença. A gente vai encerrar por aqui essa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Com a gente estiveram hoje Antoninho Rossini, Fabiano Caldeira, Walter Lagoa, Tony Mastaller, falando sobre comunicação, publicidade, propaganda, marketing. Eu não tenho tempo aqui para as minhas despedidas, apenas o agradecimento a você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Até amanhã. Tchau, tchau.